Estamos de volta, como prometido, para trazer hoje o primeiro bloco do nosso programa, que é o tema do dia. Doutores, hoje no tema do dia, nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante. E repito, não só relevante para você que quer prestar concurso público, ou exame de ordem especificamente, mas também para você que quer saber como tratar as relações de trabalho. A relação de emprego de um modo geral. E por isso nós vamos falar hoje sobre contratos de trabalho. O que são os contratos de trabalho? Bom, os contratos de trabalho são os pactos feitos entre empregados e empregadores que certamente servem para ajustar a forma contratada, a forma de efetiva prestação de serviço. Como essa prestação de serviço ocorrerá? Nós temos, na verdade, doutores, duas teorias para tratar sobre os contratos. Existe uma teoria que é a teoria chamada anticontratualista e a teoria contratualista do vínculo de emprego. O que é essa teoria anticontratualista? A teoria anticontratualista, o próprio nome já denota, né? É aquela teoria que não entende que exista contrato de trabalho. A teoria entende que o empregador pactua, ou melhor, impõe suas condições, e o empregado simplesmente adere a essa. A segunda teoria, a teoria contratualista, é a teoria do pacto. Ou seja, é a teoria de que existe contrato de trabalho, sim. Sem dúvida nenhuma, essa é a teoria prevalecente. E acho que tem que ser a teoria prevalecente, vocês concordam? Porque veja só, eu não tenho como falar que é um empregador que impõe condições. E aí você vai me falar, me desculpe, professor André, me desculpe, mas é o empregador sim que impõe as condições de trabalho. Não é não. Não é não. O que acontece é que o empregador, pelo seu poder mais forte, pelo seu poder de direção, pelo seu poder financeiro, é a parte mais favorecida no contrato de trabalho. Não há dúvida. E é claro que, via de regra, as condições do contrato normalmente são estabelecidas por ele. Mas, doutores, nós não podemos discutir que o empregado não possa pactuar isso, discutir essas questões. Ora, o empregado não pode pedir um salário melhor? Ora, doutores, o empregado não pode discutir se quer viajar ou não, se quer fazer hora extra ou não? Claro que pode, é óbvio que ele pode. E, portanto, a teoria contratualista é a teoria prevalecente, e ela tem que ser a teoria prevalecente mesmo. Não tem como ela não ser a teoria prevalecente. Esta teoria contratualista deve prevalecer. O que acontece é, os contratos de trabalho estão descritos no artigo 443 da CLT. E aqui eu quero uma atenção especial de vocês. O artigo 443 da CLT fala que o contrato de trabalho pode ser feito de maneira verbal ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. Primeira coisa, a CLT é clara, o contrato de trabalho pode ser verbal ou escrito. E aí eu faço uma pergunta a vocês. A partir do momento em que eu anoto a carteira profissional do meu empregado, em que eu registro a carteira do meu empregado, anoto o contrato de trabalho dele, escrevo o contrato na sua carteira de trabalho e previdência social. A partir do momento da anotação da CTPS do empregado, o contrato ainda pode ser verbal? Ou a partir do momento que eu anotei o contrato, que eu escrevi o contrato passou a ser escrito? Pô, André, pelo amor de Deus, cara. O que é isso? É claro que você escreveu na carteira de trabalho, o contrato é escrito. Prestem atenção nisso. Tecnicamente falando, falar em empregado registrado é um pleonasmo. Todo empregado tem que ser registrado. O que o atual governo, o que os antigos governos sempre brigam é com a informalidade na relação de emprego. É a obrigatoriedade do empregado ser registrado. O empregado tem que ter a carteira de trabalho anotada. Ora, doutores, quando a CLT estava prevendo a possibilidade do contrato verbal, ela não estava querendo dizer, empregador não precisa anotar a carteira de trabalho dele, não precisa escrever na carteira de trabalho o contrato. Claro que não, porque se assim fosse, a CLT mesmo estaria prevendo o ilícito. Óbvio que não. A CLT não poderia prever o ilícito. A CLT não poderia prever, quando fala que o contrato pode ser verbal, ela não está querendo dizer, não precisa registrar. Não existe isso, pelo amor de Deus. O que acontece é,
A anotação na carteira de trabalho do empregado é prova de contrato. Ponto. Eu não sei se esse contrato é escrito ou é verbal. Eu sei que eu tenho contrato de trabalho. Eu tenho a minha carteira de trabalho e previdência social anotada, eu tenho contrato de trabalho. Repito, eu não sei se esse contrato é escrito ou se este contrato é verbal. Se além da anotação da carteira de trabalho eu tiver um termo escrito, eu tenho um contrato escrito. Se tiver só a anotação da carteira de trabalho, esse contrato é verbal. Agora, temos uma outra coisa importante. A regra dos contratos de trabalho é que eles sejam feitos por prazo indeterminado. Se eu perguntar para você que está me assistindo aí em casa, que trabalha, que é empregado, quando que termina o seu contrato, 90% de vocês que estão me vendo aí vão falar, não sei, André, sei lá, eu não sei quando termina, não sei se quer o motivo de término desse contrato. Por quê? Porque a regra é que eu pactue meu contrato de trabalho hoje, mas não saiba até quando esse contrato vai durar. Efetivamente é esta a regra dos contratos de trabalho. Doutores, prestem atenção. O que acontece é que o legislador estabeleceu uma exceção. Ou melhor, ele foi obrigado a estabelecer uma exceção. Vou justificar porque eu utilizo essa palavra obrigado logo em seguida. O legislador foi obrigado a estabelecer os contratos excepcionais, que são os chamados contratos por prazo determinado.